de gravação. Se caso alguém cair após começar a gravar, vocês solicitem novamente a entrada. Boa tarde a todos e todas. A partir de agora, eu solicito que vocês coloquem o nome e a série na lista de presença, no chat, para que seja computada a presença de vocês. Beleza? Isso. Com exceção daqueles que normalmente fogem, mas vocês não têm esse hábito, se cair, não precisa ficar colocando o nome várias vezes não, tá, gente? Não precisa, na primeira vez aqui, já vai contar como presença. Mas, se alguém tiver algum problema de conexão, aí só dá um toque, que aí eu já considero a presença no final da aula. Só um segundinho que eu estou solicitando a tela cheia. Uau. Aparece para você a minha tela, pessoal? Sim. Sim. Ok. Então, o tema da nossa aula hoje é: um dia tudo clica e faz sentido. Após essa aula, os educandos devem estar aptos a refletir sobre a importância das áreas do conhecimento e como elas articulam para o desenvolvimento de sua aprendizagem, a continuidade do seu projeto de vida. Então, quando nós falamos de projeto de vida, eu já falei para vocês que não se refere somente à parte acadêmica, ao que vocês vão fazer após o ensino médio, que vão estudar ou cursar, mas dentro da perspectiva do currículo de vocês articulando aí as áreas do conhecimento para a formulação de um projeto de vida. Então, vocês sabem que com o novo ensino médio, vocês vão ter um percurso formativo diferente do que nós tínhamos até então, que é o percurso de cada disciplina trabalhando uma determinada área do conhecimento. Com esse novo ensino médio, nós vamos trabalhar por área. Então, vai ter a área de humana, a área de linguagem, a área de ciências matemáticas. Então, nós vamos refletir um pouquinho como que isso acontece. Eu vou pegar um tema e tentar destrinchar com vocês o que cada disciplina enxerga numa palavra, num tema, para que vocês compreendam como se dá a interdisciplinaridade, como vai se dar essa nova formulação de projeto de vida. A competência que nós vamos trabalhar, lembrando que projeto de vida, a gente não trabalha com uma habilidade, sim com as competências, a empatia e a imaginação e criatividade. É isso que eu vou tentar trabalhar com vocês. Fazendo a seguinte reflexão. Aí vocês, aqueles que quiserem responder no chat ou pelo microfone, façam. Se não, só imagine e tente aí imaginar um lugar preferido na sua casa, ou no seu bairro, na sua cidade, e por que esse lugar é o seu lugar preferido? Qual o meu lugar preferido? Olha, Ari, existe um cantinho, existe um lugar que eu recorro a ele quando eu quero desestressar, quando eu quero pensar, quando eu quero refletir sobre algo. Por que esse lugar escolhido é tão importante para você? E quais são as memórias que esse local te traz? Então, é só uma reflexão. Aquele que quiser expor o seu lugar, quem não quiser, faça no seu caderno, porque depois, quando nós tivermos a atividade da semana que vem, vai ser dentro desse contexto. Eu coloquei aqui, esse é o meu lugar. Eu coloquei duas fotos. Uma eu estou com minha esposa, outra eu estou com meu filho e meu sobrinho. Vocês vão ver que eu tenho dois lugares aí que eu gosto que é o meu refúgio. Um
é uma paisagem do litoral norte, ali numa praia chamada Barra do Una, é o encontro do mar com o rio, e eu amo esse lugar, eu gosto muito, sempre nas minhas férias, sempre quando eu tenho um tempinho e grana, né, que precisa ter a junção dos dois, eu gosto de ir para a praia. É um lugar onde me acalma, é um lugar onde eu, apesar de não descansar, né, que a gente não para, mas eu volto com as energias, com a bateria recarregada. E a outra é um sítio, paisagem de uma fazenda. Na verdade, esse é um aras que tem próximo do Termas dos Laranjais. Termas dos Laranjais, normalmente quando é nas férias de junho, é o lugar onde eu gosto, porque enquanto aqui está um frio doido, lá é um lugar quente, e em Olímpia, uma cidadezinha do interior de São Paulo, onde tem o Termo dos Laranjais. Eu coloquei esses dois lugares. Apesar de que não é o lugar em si, eu coloquei a foto junto com minha família, porque quando eu quero recarregar as energias, quando eu quero desestressar um pouquinho, além do lugar, é com eles que eu gosto de estar. Então, eu procuro sempre estar junto. Dificilmente eu faço um programa que não seja em família, que não seja com meu pequeno e com minha esposa. Então, eu coloquei esses dois lugares. E vocês pensaram nos lugares aí, no lugar, ou num lugar, ou no mais de um lugar, onde vocês têm como preferido. Geralmente, um lugar preferido é aquele que dá paz, que você precisa. É onde você pode se encontrar nos seus passatempos preferidos, como prática de algum esporte, artesanato, leitura, artes, ou até mesmo um cinema. Pode ser também um lugar em plena natureza, a casa de um bom amigo, até mesmo um lugar que não necessariamente seja físico, mas que tenha grande apelo emocional. Então, às vezes, não, como eu falei para vocês, não é nem uma questão do lugar, mas com quem eu estou. Isso me ajuda muito para recarregar. Esse seu lugar preferido, que você acabou de memorizar, também é especial para outras pessoas? Familiares, amigos, colegas de escola? Por quê? Eu, particularmente, eu coloquei ali com minha família, porque eu acho que esse lugar preferido não é só meu, é deles também. Eu penso que, assim como eu, para eles é agradável estarmos juntos. É bastante provável que seu colega, amigo, familiar, escolha um lugar bem diferente daquele que você escolheu como lugar preferido. Isso acontece porque eles têm perspectivas e histórias, gostos e ponto de vista diferente do seu. Ó, vê só, às vezes não é porque, digamos que fizesse a mesma pergunta para o meu filho e para minha esposa, pode ser que eles não escolham o mesmo lugar que eu. E isso não significa que não é bom estar em família. Não significa que eles não tenham a mesma visão que a minha de estarmos juntos. Mas a perspectiva e as histórias dele, os gostos deles, pode ser diferente do meu, mesmo nós sendo uma família. Então, por exemplo, é bastante provável que você tenha um amigo ou familiar que seja mais urbano e outro mais ligado à natureza. Então, beleza. Eu coloquei ali duas paisagens, uma da praia e outra do sítio. Mas pode ser que, vamos supor, a minha mulher goste mais de uma paisagem da cidade. Talvez isso traga, por ela ser da cidade, talvez isso acalme mais ela sinta-se melhor em uma paisagem urbana. Ou não. Um amigo ou familiar que goste mais de biblioteca, museus, e outros que gostam mais de praticar atividades ao ar livre. Correr, nadar, andar de bicicleta. Tem gente que é feliz correndo, andando de bicicleta. Tem louco para tudo. Eu prefiro o sofá, mas tem alguém que sente-se bem correndo, andando. Um amigo ou familiar que gosta de sair, badalar. E um outro que seja mais caseiro.
nossos amigos, pessoas de um modo geral, são diferentes e têm espaços preferidos distintos. Têm gostos, hobbies diferentes. E é preciso respeitar o seu modo de existência. Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre o que eu estou falando, porque eu estou falando de projeto de vida e talvez vocês digam, o Ali falou que ia falar de interdisciplinaridade, e ele está falando aí de amigos, disso, de aquilo, o que isso tem a ver? Nós vamos chegar lá. Se os gostos e as perspectivas de mundo fossem iguais, o mundo seria tedioso e chato. São justamente as diferenças que nos atraem e que nos fazem conhecer coisas novas, que nos fazem rever nossas opiniões e a respeito das coisas e do mundo. As pessoas normalmente elas se reúnem em tribos que pensam do mesmo jeito, que têm o mesmo gosto de música, que gostam das mesmas coisas, e parece que aquele que pensa diferente da gente tem que ficar um pouquinho excluído, fica fora da nossa perspectiva. Mas quando nós paramos para refletir sobre isso, não necessariamente. Eu não me casei com minha esposa porque ela gosta de tudo que eu gosto. Muito pelo contrário, nós temos gostos, em algumas situações, bem diferentes. E talvez o que tenha nos atraído foi esses gostos diferentes, e não os gostos iguais. Parece estranho, né? Parece contraditório, que não, mas tem um velho ditado que diz que os opostos se atraem. E eu acho que é nesses opostos que nos atrai. Então, o que é que isso tem a ver com projeto de vida? O que é que isso tem a ver com interdisciplinaridade? É que nós aprendemos no decorrer da nossa vida cultivar o que gostamos e descartar o que não gostamos. Em partes, é até justificável. Então, se eu sou de humanas, eu curto as de humanas, são as minhas primeiras atividades a realizar, são minhas primeiras lives que eu tenho prazer de participar. Ah, mas matemática, se eu puder, eu não entro, se eu puder, eu não participo. Eu anulo aquilo que é diferente. Mas pensou se nós fizéssemos isso com pessoas, com gosto, com isso também? Quer dizer, o que nós deveríamos fazer? Como nós deveríamos nos portar? Talvez da mesma forma que nós portamos entre amigos, entre sociedade. A minha perspectiva de mundo, que é diferente da dos meus colegas, amigos e familiares, faz com que eu organize o mundo de maneira diferente. Isso também acontece com os componentes escolares, matemática, física, filosofia, química, história, etc. Aí tem uma interrogação, como assim? Gente, ao analisar o mundo ou os conhecimentos, a matemática, a física, a filosofia, a química, a história, elas não são antagônicas, elas não se contrapõem. Ela apenas, assim como nós temos gosto diferente, assim como nós nos organizamos de forma diferente, a disciplina também, ela tem um olhar de mundo diferente da outra. Mas uma não substitui a outra e uma não sobrepõe a outra. Muito pelo contrário, elas se complementam. E é nessa perspectiva de se complementar, ou até mesmo de se contrapor em alguns momentos, que a gente fala de interdisciplinaridade. Cada área do conhecimento, ciências, componente curricular, organiza-se o mundo e tenta explicá-lo de alguma forma sob uma perspectiva. Por exemplo, vamos escolher um assunto, um tema que vocês têm curiosidade. Eu, particularmente, escolhi o tempo. Então, quando a gente fala de tempo, o que vem à mente? Vamos pensar como as disciplinas pensam. O tempo. Dentro da perspectiva da filosofia, se falar para uma pessoa da filosofia, olha, vamos conversar um pouquinho sobre o tempo, aí as questões que vêm. O que é o tempo? O filósofo ele vai para lá do questionamento. O que vem a ser o tempo? Ele é linear ou ciclo? Ele é um tempo contínuo
Ele é ciclo. A história. A história vai, quando se vai falar do tempo, ela vai se deter sobre os tempos históricos, suas relações com as mudanças nas sociedades humanas, lembrando que a contagem de tempo varia de acordo com os costumes, a cultura e a crença. Então, o historiador, quando você fala do tempo para alguém da história, para um historiador, ele vai falar assim, olha, os tempos históricos. Aí ele vai começar lá do princípio do homem da Idade da Pedra, como que era a perspectiva de tempo, como que isso foi mudando ao longo da história, antes do relógio, como que se dava a questão do tempo. E assim, ele vai construir os seus argumentos dentro da sua perspectiva. Geografia, tempo geológico, por exemplo. Qual é a idade da Terra? A geografia ela vai se preocupar a questão da geológica. Qual seria a idade da Terra, das pedras lá, das rochas, quando as formações, quando isso se deu, em que tempo se deu. A biologia, tempo de vida dos seres humanos. Nascimento, crescimento, morte. Olha, nós estamos falando da mesma coisa, mas cada disciplina vai abordar do seu ponto de vista. A física, o tempo como uma grandeza física. Tempo, espaço, grandeza distinta, independente. Eu nem vou entrar na questão da física, que eu me perderia. Eu sou da filosofia ou da história. Eu me acho dentro dessa perspectiva, tanto da filosófica quanto da histórica. São minhas duas formações. Já vai conversar com a Edileuza sobre o tempo? Vocês viajariam nessa perspectiva. A literatura, aí é onde ferrou, porque Carla está aqui do lado, pode ser que ela diga que eu estou mentindo. Mas a literatura vai dentro do tempo cronológico, diferentes tempos psicológicos e assim por diante. Quando ela vai abordar o tempo, ela aborda da questão cronológica, até mesmo dentro do aspecto histórico também, que aí a literatura ela vai, quando vocês vão estudar lá com a Carla ou com Ângela, não sei quem é o professor de português de vocês, Adriana, então ela vai abordar, ela entra na questão histórica, olha, se está falando de uma poesia, qual é o contexto histórico que esse poeta viveu, como que se deu essa passagem, aí vem da questão do tempo psicológico, como que ele estava vivendo, como era a vida dentro daquele contexto para que ele produzisse a sua obra. Gramática, os tempos verbais, passado, presente, futuro. Química, o tempo seco, úmido, relação ao desequilíbrio químico. Projeto de vida, definição do tempo para se atingir uma meta, objetivo, tempo. O tempo anda passando e eu preciso correr atrás dos meus sonhos. Estamos falando da disciplina projeto de vida. Educação física. Quanto tempo eu levo para percorrer a quadra de um ponto a outro, correndo? Matemática, conta o tempo, calcular, fazer previsões. Como os componentes curriculares se organizam por área de conhecimento? Quais componentes curriculares parecem ter mais proximidade de seus conteúdos entre si? Esses são nossos questionamentos de hoje. Na escola, os conhecimentos nos são fornecidos de maneira fragmentada, mas, na verdade, trata-se apenas de uma metodologia, um modo de organização. Então, quando nós estamos falando da sala de aula, da escola em si, do aprendizado, cada disciplina vai se organizar de uma forma, mas elas têm que trabalhar de uma forma que o objetivo seja a construção do seu conhecimento. Como assim, Ari? A disciplina, as matérias em si, a preocupação de um professor é como isso está se materializando na mentinha de vocês. Como que isso está virando conhecimento, se transformando. Como eu pego uma informação e transformo essa informação em conhecimento. Parece que é a mesma coisa, mas nós nunca tivemos tantas informações como os dias atuais. Vocês têm
o mundo na tela de um celular, de um computador. E não estamos produzindo, enquanto sociedade, gênios. Quantos Einstein têm se formado nos últimos dias? Quantos sábios, filósofos, nós estamos construindo, estamos formando nos nossos dias? Então, nós temos um monte de informação e essa informação não está gerando tanto conhecimento. Você pega aí teorias de centenas ou até milhares de anos atrás e até hoje não foram ainda superados. Mas naquela época não tinha uma quantidade de livros. Eu estou dentro de uma biblioteca. Estou cercado de livros. Mas aí vocês vão dizer, pô, Ari, mas aí você está ultrapassado. Porque hoje em dia eu tenho centenas de livros dentro de um iPad, dentro de um celular, dentro de sei lá, o meio que você utiliza para acessar um livro ou uma informação. Então, a organização do currículo escolar, as matérias, os componentes curriculares, apesar de predeterminados, organizado conforme as explicações dadas pelo seu professor, pela sua professora, deve fazer sentido para você. Dessa forma, você irá perceber que há uma ligação entre eles e o mundo que os cercam. Então, o objetivo nosso é o conhecimento. Mas esse conhecimento, ele não é uma passagem. Por muito tempo, eu acreditava que o professor era aquele sábio que entrava dentro de uma sala de aula e passava o conhecimento para vocês. Hoje em dia, nós descobrimos, nós chegamos à conclusão de que não tem essa passagem de conhecimento, e sim uma construção de conhecimento. Vocês me trazem informação, eu trago informações, trocamos essa ideia e, no final, nós construímos o conhecimento ou o processo de conhecimento. Um ajudando o outro. As disciplinas, a mesma coisa. Não é priorizando. Vocês, quando falar de projeto de vida, quando vocês falarem, estou falando não como a única vertente. Eu quero que vocês entendam que o projeto de vida não é somente o que eu vou fazer após o ensino médio. Eu sempre quero que vocês entendam isso, que não é apenas o que eu vou fazer depois disso. Projeto de vida é para a vida inteira. Eu estou falando nessa aula, especificamente, do modo de organização do conhecimento acadêmico, da escola, de como isso se dá. Mas não é só isso, ok? Então, na aula de hoje, a gente está falando sobre essa questão de como os conhecimentos se organizam. Então, eu não posso simplesmente, Ari, mas eu gosto de tal disciplina, então vou focar nela e é as que eu gosto e ponto, e acabou. Lógico que é algo lógico. Eu tenho que potencializar. Se eu estou falando de um projeto, para a vida, eu tenho que priorizar as minhas potencialidades, vamos potencializar, né, os meus conhecimentos. Então, se eu sou da área de humanas, poxa, eu tenho que arrebentar nas disciplinas de humanas. Sem dúvida. Mas sabendo que ela conversa com outras. Ela conversa... Oi, pode? Só um minutinho, pessoal. Você vai pegar algo? Ok. Por favor. Só um minutinho. Você é? Débora. A Débora está assistindo aula presencial, tá? Então, por isso que eu dei uma paradinha, que ela acabou de entrar aqui. Então, falando da questão da organização, estou falando com ele, você estava assistindo a aula ou não? Não, beleza. Então, você pegou um pouquinho do que eu estava falando. Sim. Ok. Então, assim, voltando à questão das potencialidades. Se eu sou bom em uma determinada área, poxa, é nela que eu tenho que focar e potencializar. Aquela que eu não sou tão bom, não fica de lado. Eu preciso desse conhecimento também. E quando há uma conexão de conhecimento, aí eu percebo, poxa, eu sou da área de humanas, mas eu preciso da matemática também. Eu preciso das letras. Eu preciso da biologia. E aí você vai se organizando de uma forma que você vai
construir o seu projeto de vida, potencializando aquilo que você já tem como qualidade, como aptidão, e, ao mesmo tempo, superando aquilo que você tem como dificuldade, e não tentando simplesmente deixar para trás. Por outro lado, muitas vezes isso na educação, principalmente ocidental, nós temos um sério problema, que é focar tanto nas nossas dificuldades que nós esquecemos da nossa potencialidade. Então, se eu tenho dificuldade em matemática, eu tenho que malhar, estudar e fazer recuperação, e depois da recuperação, reforço e não sei o quê, blá, 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 blá. Então, eu gasto tanto tempo e energia naquilo que eu não sou bom, que naquilo que eu sou bom, eu já estou tão desgastado por tentar superar as dificuldades que eu acabo indo mal. Então, pega lá um exemplo, vocês vão prestar uma prova aí para a ETEC, ou posterior ao ano que vem, quando vocês forem prestar os vestibulares da vida. Então, as pessoas, quando vão para o vestibular, eles se preocupam tanto e gastam tanto energia naquelas áreas que eles não são bons, que quando ele vai para as questões que ele sabia, que ele tem uma facilidade, a mente dele já está tão cansada que ele não consegue processar. Então, nós também não podemos desperdiçar energia só na nossa fraqueza. É potencializar as minhas qualidades e superar certas dificuldades. Se eu tenho um projeto, por isso nós estamos falando, ó, projeto. Não é algo ao acaso, que eu vou lá e vejo o que é que dá. Eu vou projetar algo. Então, quando eu tenho um projeto, eu falo, opa, minha potencialidade é essa. Então, se eu tenho potencialidade na área da informática, para que é que eu vou gastar energia 1000 para outra área que não é a minha? Então, por isso que eu falo que projeto de vida não pode ser apenas o que eu vou fazer após o ensino médio. Tem muito de vocês que nunca vão ter que fazer uma faculdade. E não por falta de capacidade, mas por falta de interesse. Por falta de dizer assim, olha, não é a minha praia. Eu vou ser o melhor cabeleireiro que São Paulo já teve. Eu vou precisar de uma faculdade? Não. Eu vou me dar bem naquilo que eu faço? Vou. É o meu objetivo. Só que nós vivemos numa sociedade chata, pacas. Eu não vou falar uma palavra porque está gravando, senão eu diria aquela palavra que eu estou pensando. Mas é a realidade, que as pessoas acham que uma pessoa bem-sucedida só é aquela que fez o nível superior. Lógico que eu quero que meu filho preste a faculdade e que ele faça... Pode entrar, ela está assistindo a aula de segundo ano. Eu quero que meu filho se especialize, faça algo... Eu tenho um sonho, mas é o meu, não é o dele. E, às vezes, a gente foca tanto no nosso sonho que a gente quer viver os nossos sonhos nos nossos filhos. Por isso, nós temos uma sociedade chata. Então, às vezes, meu filho pode chegar para mim e falar, pai, eu não quero fazer faculdade, mas eu vou fazer isso. Eu vou estudar TI, eu vou estudar não sei o quê, eu vou estudar sei lá o que ele quer fazer daqui a alguns anos. E vai ser um belo de um profissional, uma pessoa boa, bem-sucedida, ou não. Mas ele seguiu o caminho dele. Aí, você gasta tanta energia em ter que fazer uma faculdade, passa 4, 5, 6 anos, depois de 5, 6 anos na faculdade, você diz, caramba, mas não é o que eu quero. Então, por isso que nós temos que projetar. E quando nós temos nosso projeto, quando nós temos nosso projeto de vida, e quando ele está bem arquitetado, se eu chegar para o meu filho e dizer, olha, filho, ele vai me apresentar o projeto dele, aquilo que ele quer, que por mais que eu seja relutante, eu vou dizer, não, filho, beleza, vai lá, tenta. Por quê? Ele já tem algo. O grande problema é que, às vezes, nós estamos no ensino médio e o Brasil, principalmente a educação brasileira, ela é muito complicada. Que nós chegamos no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, que será o ano que vem, se Deus quiser para vocês, e a gente não tem a menor ideia do que queremos para a vida. Sabe? Nem que se vamos fazer uma faculdade, se não vamos, se tal. Porque o conhecimento não faz sentido para a gente. Disciplina, história, isso, aquilo, é tão fragmentado e às vezes a gente não faz sentido. Nós não tínhamos projeto de vida até alguns dias, até alguns
É 1 ano, 2 anos atrás, nem se falava de projeto de vida dentro da educação. Então, e quando fala de projeto de vida, ainda há uma confusão, que o pessoal acha que projeto de vida é projeto acadêmico. Eu tenho que formar vocês para passar no vestibular. E não é só isso. Para aqueles que querem, show, eu tenho que formar vocês para passar no vestibular. Para aqueles que querem empreender, a escola tem que formar vocês para serem empreendedores. Aqueles que querem ser, sei lá, um profissional autônomo de uma área 1000 que existe hoje, existem profissões que alguns já deixaram de existir, outras deixarão de existir, e estão surgindo tantas outras que a escola ainda não está preparada para falar sobre. Então, no projeto de vida, gente, eu queria que vocês tivessem a mente aberta para isso. Projetar para a vida, não é para após a escola. Por quê? Porque agora chega o ponto que eu queria falar para vocês. Ó. Eu falei sobre aquilo que o currículo quer que eu fale com vocês, dentro da perspectiva que eu preparei, mas eu queria trazer uma reflexão para vocês, para em casa. Final da estrada, como você se vê? Aí tem uma... Você quer vir ficar aqui atrás? Sim, para você ver. Eu vou até colocar a máscara, que a colega está do meu lado, que está assistindo a aula com vocês. Essa cadeira era solta. Oi? Já dá para ver, né? Então, beleza. Terminamos o ensino médio, terminamos... Eu já estou com uns 40 e alguma coisa, muita coisa. E aí? Como você se vê no final da estrada? Titãs, Epitáfio. Eu ia colocar música, gente. O meu objetivo era nós ouvirmos a música, mas nós estamos com um problema com o YouTube, que algumas músicas, alguns vídeos têm direitos autorais. E como nós estamos gravando e disponibilizando isso para vocês depois no YouTube, causa um problema, porque se tiver direitos autorais, ele bloqueia o vídeo. Então, pense na letra da música e depois vocês escutem ela. Eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Eu queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Essa é a primeira estrofe da música. As pessoas se preocupam tanto com o que vão ser, como vão ganhar a vida, como vão enriquecer, como vai ser a vida após a morte, se vai para o céu, para o inferno, se vai ficar entre um e outro. As pessoas se preocupam tanto que quando chegam no final da estrada, encontram-se com os epitáfios, que nós vamos ver mais para frente, aquelas mensagens que tem nas lápides. Não sei se vocês já foram num cemitério e já pararam para ler as mensagens que tem nas lápides de cada túmulo que vocês passam. E aí tem, aqueles que deviam ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, que tem pessoas que não são preocupados em ganhar a vida, em ser bem-sucedido, que ele não para ver o sol nascer. Por isso que eu coloquei lá no início da aula, lá, os meus lugares prediletos. Devia ter arriscado mais, ter errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Tem pessoas que chegam ao final da vida e descobrem que viveram uma vida de merda. Desculpe a expressão chula. Por quê? Porque ele viveu os sonhos dos outros, ele viveu o que os outros queriam viver, ele se preocupou tanto com as opiniões que esqueceu de viver, de fazer aquilo que ele queria. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Nós perdemos tanto tempo querendo mudar as pessoas, né? Quanto tempo a gente quer mudar os nossos pais, mudar nossos irmãos, mudar nossos colegas, mudar, que seria tão bem mais fácil se a gente mudasse uma pessoa só. Eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o segundo C e o segundo D que estão me ouvindo. Mas será que se eu mudasse eu não ia enxergar vocês de forma diferente? Se eu aceitasse, não é o conformismo, mas a gente se preocupa tanto em mudar os outros e esquece de mudar a si mesmo. O acaso vai te proteger.
enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar de licença. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. E aí, para aqueles que não trabalham, vão dizer, poxa, então eu estou certo, eu vou continuar não fazendo nada. Nós estamos falando daquelas pessoas que muitas vezes vivem para o trabalho. Espera aí só um minutinho. Deixa eu ver se é alguma coisa de vocês aí. As mensagens não param de chegar. Aparentemente não, é os meus colegas confabulando. Devia ter complicado menos, trabalhado menos. Então, o Arito falou da aula dele lá que eu tinha que trabalhar menos. Eu não trabalho, vou trabalhar menos ainda. Não é disso que eu estou falando. Não é uma apologia à preguiça. É aquela pessoa que trabalha 12, 14, 16 horas por dia, inclusive o sábado e os domingos. Porque ela diz assim, no futuro eu quero ter uma vida tranquila. E ela esqueceu, e às vezes ela esquece, que a vida dela está passando. Chega no final da vida doente, ferrado, uma bela conta no banco, um bom carro, condições para viajar e sem saúde para. E aí? Não estou fazendo apologia à preguiça, mas é equilibrar. É vocês lutar pelo sonho de vocês, mas ao mesmo tempo não esquecer de viver. Porque de repente tudo clica. E às vezes não faz sentido. Lá no início eu disse que faz sentido, mas às vezes não faz sentido a vida que nós tivemos. Devia ter importado menos, com problemas pequenos. Ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. Cada um cabe alegrias e tristeza que vier. Podemos ter uma vida triste ou a alegria plena. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Epitáfio, sim, inscrições tumular. A música dos Titãs faz referência às frases que são escritas nas lápides dos túmulos, os mausoléus dos cemitérios, com o fim de homenagear os mortos, sepultados no local. Sua origem remota na antiguidade foram os romanos que justificaram a sua necessidade, exportaram tais costumes. O enterro passou a narrar os feitos dos seus titulares. E com o passar dos anos, os epitáfios começaram a ser usados por toda a população para lembrar as qualidades do ente querido, que se foi deixando saudade. Hoje há até aqueles que, em vida, fazem questão que sejam escritas frases que ele mesmo escolheu, pedido nem sempre atendido pelos seus familiares. Então, há aqueles que escrevem seus próprios epitáfios. Eles escrevem e deixam para os familiares que, após a sua morte, escreva certas frases. Nem sempre a família aceita e coloca, mas virou comum. E dentro dessas frases, desses epitáfios, existem tantos sonhos não realizados, existem tantas frustrações, projeções, visões. Jaz aqui, fulano de tal, viveu ou nem viveu. E quando vocês estiverem falando de projeto de vida, eu gostaria de dar um conselho, que projetem, que se preparem, que façam, mas que principalmente não esqueçam de vivê-los. Um projeto é para ser construído, realizado, vivido, que no final vocês serão realizados. Quando vocês se preocupam tanto em ser algo, acaba não sendo. Não sendo, não que você não consiga. Às vezes você consegue fazer a faculdade de medicina que você quer, de direito que você quer, de engenharia, ou simplesmente consegue abrir o salão, ser um maquiador, maquiadora, seja lá o que vocês quiserem. Ou trabalhar apenas numa lojinha e pagar as contas e viver. Não interessa o que vocês vão fazer. Desde que, no final da estrada,
encontre-se uma pessoa realizada. Olha, eu queria ser tanta coisa, não fui tudo o que eu quis, mas eu vivi intensamente tudo aquilo que eu vivi. Esse é o meu conselho para vocês em projeto de vida. Que no final da estrada, não tem somente uma frase linda na lápide de vocês, mas que tenham história, que tenham vida, que tenham realizações. Muitas vezes, as pessoas constroem um império. E quando você chega para os seus filhos, após herdar muito dinheiro, e perguntar quem foi o seu pai, talvez eles respondam aquele que construiu tudo isso aqui. Mas ele não sabe quem é. Ele não o conheceu. Ele não viveu a vida juntamente com os seus. Então, que o acaso venha proteger vocês e que vocês não andem tão distraídos assim, mas observem a vida, vivam e não espere somente os resultados depois do fim, porque às vezes vocês não enxergarão, ou melhor, na maioria das vezes a gente não enxerga o fim. A gente planeja uma vida para 100 anos e vive 40, ou melhor, não vive, porque estava tão preocupado no final que não viveu o processo. Da minha parte é isso, um abraço a todos. Na próxima aula eu vou questionar um pouquinho algo sobre a interdisciplinaridade e sobre os epitáfios da vida. Se tiver alguma dúvida, questões, pergunta, falem agora ou pergunte na próxima. Não é para calar para sempre, não. Dúvidas? Vocês estão aí ou só estou vendo os avatares aqui? Não, nenhuma dúvida. Aqui, não. Então, um abraço a todos. Vou parar a gravação. Se tiver alguma dúvida, permaneço aqui por alguns minutos. Ok? Interrompendo a gravação.